Estrutura da folha. Objetivo: descrever e compreender as partes da folha e suas funções. As folhas são a parte mais importante e proeminente de uma planta. Elas são verdes e assim formam o principal órgão fotossintético. Uma simples folha exibe uma parte superior, larga e achatada chamada limbo. Ela possui estruturas tubulares dispersas chamadas de vasos. Os vasos estão ligados a uma nervura central, a qual se estende posteriormente até a haste da folha, chamada pecíolo. Ele liga a folha ao caule da planta. Olhando por dentro do pecíolo, podemos ver os vasos do xilema e do floema distribuídos em toda a sua extensão. Estes formam o feixe vascular, que ajuda a transportar substâncias para a folha e para fora dela. Se cortássemos uma secção transversal da folha e examinássemos sua estrutura interna, poderíamos ver que é formada de várias camadas de células. Na superfície superior e inferior, encontramos uma camada muito compacta de células achatadas. Esta camada é conhecida como epiderme. A epiderme é uma camada protetora e não possui clorofila. A epiderme superior possui uma substância de cobertura serosa chamada cutícula, que previne a evaporação de água das células. Os estômatos protegidos pelas células guardas são encontrados na epiderme superior e inferior, com mais estômatos na epiderme inferior. Abaixo da epiderme está a camada de células mesófilas. Estas células possuem cloroplastos. A camada mesófila pode ser diferenciada em duas camadas. A camada mesófila superior é organizada como uma cerca ou paliçada. Portanto, é chamada de camada palissádica. As células abaixo dela são mais ou menos arredondadas e são pouco compactadas, com muitos espaços aerados entre elas. Estas células formam a camada esponjosa ou lacunosa. Os feixes vasculares são formados por vasos do xilema com paredes espessas e largas para o transporte de água, e os vasos do floema com paredes finas que transportam o alimento sintetizado pelas folhas. Os vasos do xilema ajudam no transporte de água e sais minerais para as células, e o alimento sintetizado pelas células é transportado pelas células do floema. Estes estômatos também contribuem para a regulação da entrada de dióxido de carbono. Este entra através dos estômatos e alcança os espaços aerados. O dióxido de carbono é absorvido pelas células mesófilas. O dióxido de carbono, juntamente com as moléculas de água, entra no cloroplasto. Durante o processo de fotossíntese, o dióxido de carbono combina-se com a água para sintetizar alimento e liberar oxigênio. O oxigênio difunde-se para fora dos cloroplastos e, finalmente, é liberado nos espaços aerados. Em seguida, é liberado através dos estômatos. Assim, entendemos que a folha absorve dióxido de carbono e libera oxigênio durante a fotossíntese.
Recapitulando. As folhas constituem a parte fotossintética da planta e cada folha é dividida em limbo, que contém os vasos e o pecíolo. Um corte da folha mostra a camada epidérmica, presente na superfície de ambos os lados. A epiderme superior é coberta com cutícula e a epiderme inferior contém os estômatos. A próxima é a camada mesófila, que é diferenciada em uma camada palissádica superior e uma camada esponjosa ou lacunosa inferior. Esta camada contém o pigmento verde cloroplasto. Entre a camada mesófila, encontramos feixes vasculares compostos por xilema e floema.